Fala pessoal, tudo bom? Então sejam bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia. Então, para mim é uma grande honra estar estreando essa nova via, né, de conversa com vocês, para a gente falar um pouquinho de fisioterapia, falar um pouquinho sobre as atualidades que a gente tem no momento, falar um pouquinho sobre o que a gente quiser conversar, não deixa de ser isso, né, Rafa? E uma honra estar com um grande amigo aqui de vida, um grande parceirão aí, que é o Rafael Krasik Alait, né? E a gente tem essa proposta agora de facilitar o consumo dessas atualidades para vocês, trazendo diversas coisas bem interessantes, tá? Então, seja bem-vindo, Rafa. Vamos falar, se apresenta aí também, né? E fala um pouquinho do que você espera aí dessa proposta. Fala pessoal, tudo bem? Então, como o Foco falou, meu nome é Rafael e eu acho que a grande ideia, né, do podcast é justamente trazer discussões, atualidades para mais perto de todo mundo que nos escuta e para trazer vocês também para perto da gente, né? Porque afinal a gente tem uma interatividade muito maior, eu acho, com o podcast. A gente consegue trabalhar com material, com conteúdo, com dúvidas, com sugestões de vocês, né, com convidados. Então, a nossa ideia é fazer uma coisa bem dinâmica e que encaixe no dia a dia de quem não tem tempo para se atualizar também. Perfeito. E para mim e para o Rafa, acho que nós dois somos consumidores assíduos, né, desses podcasts, então a gente fica o dia inteiro escutando isso, deslocamento, tá estudando, tá escutando, né? E a gente gosta muito dessa mídia, né? Essa é uma mídia que é como se fosse uma rádio do tempo antigo, onde você pode escolher o que você quer escutar, né? Então ele facilita muito essa praticidade que o Rafa falou. E uma das propostas que a gente quer facilitar e melhorar com esse podcast em relação à interatividade. Então a gente vai precisar muito que vocês conversem com a gente. A gente entende que não é uma via tão comum e tão popular que a gente tem por aí, que é o podcast, ela não é tão massificada quanto o YouTube ou outras questões, mas é uma mídia que tem muito a oferecer, né? Então ele vai trazer um público bem diferente, acredito eu, e essa coisa meio fácil de você poder escutar no trânsito, poder escutar durante um deslocamento, uma viagem, alguma coisa do tipo, né? Então, essa questão de otimizar o nosso consumo de informação, a grande proposta do nosso podcast é isso. Então, para quem, acho que todo mundo me conhece, no caso do Fisiortopedia, né? Sou Leandro Focuzal, facilitador do programa. Lembrando que isso faz parte do programa que é um aperfeiçoamento na parte de musculoesquelética 100% online. Então, a gente está nesse processo de ter vídeos de 15 a 30 minutos sobre todo o nosso corpo, sobre toda a questão de prática baseada em evidência, modelo biopsicossocial, tem um módulo de avaliação inteiro, de intervenção, para facilitar e depois chegar na parte das intervenções, nas articulações específicas, serem muito mais fáceis de digerir, né? E de ter um raciocínio clínico em comum. A pauta que a gente quis trazer hoje é relacionada a um pouquinho desses primeiros módulos que a gente tem, né? Que a gente aposta e a gente entende bem que a conversa acontece através da ciência, né? Então, esse linguajar em comum, ele só acontece porque está todo mundo conseguindo ler as evidências atuais, e para consumir isso é uma forma que a gente sabe que é difícil. Então, hoje a ideia é conversar um pouquinho sobre prática baseada em evidência, modelo biopsicossocial e algumas apostas no futuro aí, né? Então, Rafa, me fala um pouquinho sobre como que a prática baseada em evidência, né, ela surgiu na tua vida aí, e entender assim o que você considera de relevante dentro desse processo, né? Eu acho que para quase todos que se adentraram a algum tipo de especialização em estudo extenso, né, faz parte do processo de você se tornar um melhor clínico, a gente também dá uma amadurecida cientificamente, né? A prática baseada em evidência ela começou a surgir um pouco mais claramente para mim quando eu comecei a entender o que era a ciência. Eu acho que o que era a ciência aplicada à saúde, principalmente, né? Eu acho que essa foi uma das maiores distinções para mim, porque é comum a gente ficar muito preso a informações incompletas quando a gente não entende como que a ciência é produzida, ou a gente ficar preso em coisas que são muito mecanísticas lá de evidência e não entender que aquilo talvez não possa ser aplicado direto na prática. Então, eu comecei a ficar curioso, né, quando eu entrava em contato com quem era muito assíduo da prática baseada em evidência, né, e falava que a gente não podia fazer algumas inferências clínicas com base em informações que eu achava animal na época. Eu gostava muito. Achava que fazia super sentido para mim,
né? E aí eu entrava em algumas discussões por causa disso. Então acho que acabou vindo na minha vida um pouco nesse momento, assim, né? Era de fato a ciência que eu sempre. E aí quando eu comecei a entender melhor delineamento de pesquisa, como faz pesquisa, como conduz e o que a gente pode inferir de cada tipo de pesquisa, eu comecei a entender o que era a prática baseada em evidência. Acho que foi mais ou menos um fluxo natural ao longo do meu processo de me tornar, enfim, um pós-graduando, fazendo mestrado, doutorado, mas que eu entendo hoje que não deveria ser, né? Deveria ser uma coisa natural, eu acho que de qualquer profissional de saúde. Não, Tem maravilha. uma coisa, não, e tem uma coisa engraçada, né, Foucault? A gente sempre bate papo disso, assim, que pelo menos as pessoas que não são da saúde, elas acham que toda decisão de um profissional de saúde ela é pautada em algum tipo de evidência. Uhum. Porque elas, na verdade, são leigas e não entendem essas nossas informações. Mas, poxa, quando a gente vai entender um pouco de como a saúde como um todo se pauta para atender e toma a decisão do que fazer, a gente percebe o quanto isso não é baseado em ciência, né? Uhum. Eu acho muito interessante porque, assim como a gente está nessa proposta de entregar uma informação de qualidade, né, essa questão de entender o que é uma boa evidência é um dos grandes desafios. Então, ele é um processo que, particularmente, desde que eu tive contato com esse formato, né, prática baseada em evidência, o amadurecimento ele é muito contínuo. Então, a cada vez mais que a gente discute, por isso que a nossa conversa sobre isso ela é tão eterna, né? Naturalmente a gente vai entendendo alguns pontos diferentes que vai facilitando essa conversa ser mais solta, ser mais tranquila, né? Porque o discurso muito científico, ele também acaba afastando o consumidor dessa informação, né? Então acho que a questão muito importante que a gente está falando, o Rafa falou muito bem sobre essa questão do consumo, né, de informação. Então o paciente por si só ele vai acreditar que você é um profissional formado e naturalmente você está se embasando em algo realmente já determinado pelos estudos, e naturalmente não é muito isso, né? A gente na real está trabalhando constantemente com diminuir nossos vieses. Então, até puxa um assunto futuro que a gente vai falar sobre tecnologia, que das grandes questões que a gente quer trazer a tecnologia para perto, principalmente na prática clínica, é para diminuir a nossa chance de erro. Então, entendendo que a máquina vai ter uma precisão específica, naturalmente a gente como humano vai ter características que vão somar e potencializar todo essa tomada de decisão, né? Que ela não necessariamente vai ser sempre, nunca vai ser 100% certeira. A gente só está tentando diminuir as nossas chances de erro, né? Que eu acho que aí é uma questão muito mais forte a ser falada. Você me permite contar uma história, só que eu acho que exemplifica um pouco. Por favor. O que a gente está falando, né? Eu acho que independente do nível que você atua como profissional de saúde, né, seja dentro de um serviço grande, né, como um hospital ou um convênio, seja dentro de um serviço público de saúde, ou seja na clínica, né, no seu consultório, eu acho que as pessoas no geral, ou elas no livre mercado de saúde vão buscar um serviço de saúde esperando o resultado, né, mais um motivo pelo qual a gente ter na nossa manga e atrás da gente as coisas que têm mais chance de funcionar. Mas quando a gente fala de serviços públicos e privados, a gente tem que entender que as pessoas está ficando inviável, né, sustentar a máquina de saúde, seja ela pública ou sejam os convênios, e novas soluções estão tendo que ser buscadas, porque os modelos vigentes eles não estão dando conta, né? A gente tem dado de sobra mostrando isso. Uhum. Então, para quem está no consultório e fala assim, nossa, não, mas eu estou lá tranquilo, meus pacientes gostam de mim, eu tenho uma história e um dado, né, que eu acho relevante contar. Para quem não sabe, eu tenho um cachorro, gosto muito dele, é quase um filho, né? E recentemente, meu cachorro foi picado por um carrapato. E ele é meio Nutella, né? Então eu fiquei meio preocupado no começo, e aí eu comecei a tentar levantar a literatura da veterinária para ver se eu achava algum guia clínico, alguma revisão sistemática de fator diagnóstico e prognóstico, dado que o meu cachorro tem uma picada de carrapato, qual que é a chance dele desenvolver a doença do carrapato, né? Que aí você vai ver coisa no YouTube, Google, e eu fui impactado, eu me tornei quem eu mais temia, né? Fui no YouTube ver vídeo de cara me nocebando com a doença do carrapato. Enfim, não achei nenhuma informação, fiquei preocupado com aquilo na cabeça. Mas eu
acabei tendo um ponto de vista cético, científico, que fala, olha, qual que é a prevalência de picada de carrapato em cachorros, né? Então, nem todos desenvolvem nesse carrapato. Aí eu li que tem alguns sinais e sintomas claros de uma apatia severa no início, e eu observei, não teve, eu falei, tô tranquilo. Aí 2 semanas depois ele pegou uma conjuntivite. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Aí fui estudar, vi que rola uma transmissão, né, vetor humano do cachorro, pólen pode ser uma coisa, mas levamos na veterinária, ela falou, olha, sem saber do carrapato, às vezes tem algumas doenças do carrapato que podem dar conjuntivite, vai pronto, ele está com esse carrapato. Aí no final, não achei informação, levei outra veterinária, ela me deu informação de péssima qualidade, fui fazer exame, gastei uma nota com os exames, né, e no fundo eu estava preocupado, pensando o tempo todo, caramba, não é possível que ninguém consiga me falar e me dar uma certeza de que eu preciso fazer ele passar por tudo isso, que eu preciso pagar por todos esses exames. No final, gastei uma nota e veio negativo. Então, assim, eu como consumidor de saúde nesse caso, poxa, o princípio do livre mercado em saúde, do livre mercado, é esse. O consumidor ele tem um poder político e econômico na sua compra, e ele tem que tomar a melhor decisão de compra, né, com base em informações de qualidade. A questão é, que tipo de informação existe disponível para as pessoas? Eu acho que existem informações muito ruins, muito controversas, né? A gente vê claramente, assim, tem dualidade de informações o tempo todo, profissionais falando coisas diferentes. E eu passei por uma situação muito ruim, porque eu tentei achar informação específica científica, não achei, tive que recorrer à informação duvidosa, né, no Google, e provavelmente eu submeti o meu cachorro e paguei por procedimentos desnecessários, né? Isso é só um exemplo, uma brincadeira para falar que esse é o dia a dia de qualquer paciente que tem dor musculoesquelética, né? Acho que esse é o dia comum ou a prática comum de um paciente que tem dor. Eu acho que isso é muito interessante, Rafa, porque a gente discutiu no webinário, né, de tecnologia, telemedicine, que uma das grandes apostas que a gente está querendo fazer em relação a isso é literalmente essa triagem, né? Então, assim, quando realmente se preocupar? Eu acho que é uma das perguntas muito relevantes que a gente está fazendo e que a gente tem que saber responder de forma mais interessante, né? Entender que essa informação com clareza ou não, ou de forma duvidosa, ela vai diretamente interferir no desfecho do seu paciente. É aí que a gente começa a entender que o intervir é muito mais do que o hands-on, né? Então, o modelo biopsicossocial, na minha opinião, ele foi uma das coisas que mais trouxe esse tipo de esclarecimento para nós terapeutas, aonde a gente entende que, né, o atuar com o paciente, ele está muito além do que você está fazendo de técnica. Então, a nossa formação, que é muito baseada em tecnicismo, a gente precisa, obviamente, saber fazer com a maior maestria que a gente possa em relação a isso. Mas, de qualquer forma, se eu não souber bem o momento de utilizar, aquilo é um gasto, né? Então, naturalmente, é o clássico, né? O paciente ele não sabe o quanto que cada exame que ele faz desnecessário interfere naquele boleto que vem do plano de saúde e ele reclama que o plano de saúde está mais caro, por exemplo, né? E você, como fisioterapeuta que pode estar atuando nisso também diretamente, a gente entende também que esse gasto está sendo aumentado por causa disso. Então, naturalmente, é um fluxo que tem a ver com o mercado, com formação, com decisões, que acaba sendo muito embolado. E quando a gente discute de forma separada, parece que nada faz sentido, né? Então, a gente fica meio que cada um olhando para um ponto, tentando resolver e não consegue enxergar esse big picture do processo, né? E aí dificulta muito a gente falar realmente aonde que resolve o problema, né? Porque se a gente não consegue entender o macro e a cascata, né? Naturalmente, eu acho que a gente acaba chovendo no molhado e fica frustrado com a profissão, com o modelo, com a saúde, com o convênio, com, sei lá, com todo mundo, né? Eu digo mais até, Foucault, eu acho que se para quem está escutando aqui está pensando, tudo bem, mas eu atuo em consultório, isso não me impacta, eu tenho uma notícia para vocês. Eu fui preparar uma aula, né, que um amigo nosso me designou para falar, sobre um assunto bem complexo, o grande Luiz de Guaxupé. E aí eu estava procurando assim algumas informações sobre modelo de negócio, saúde, mercado, custo. E assim, não, tudo bem, essa discussão é muito linda, mas poxa, eu trabalho no meu consultório, isso não me afeta, né?
Os dados da saúde americana mostram que o livre mercado em saúde nos Estados Unidos, daqui a 20 anos, a inflação em saúde é tão alta que ele vai quebrar. O livre mercado em saúde vai quebrar também. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar que saúde, a gente está encarando ela de uma forma errada. Enquanto os nossos modelos de negócio estiverem pautados em intervencionismo, estiverem pautados em volume de atendimento, a gente está seguindo por um caminho sem volta, muito claro, onde todos os dados estão apontando para isso, todas as projeções estão apontando para isso, né? Que seja no âmbito público, seja no âmbito de convênios, ou seja no âmbito privado, o nosso modelo atual de saúde ele não vai persistir por muito mais tempo. A gente tem que começar a discutir isso agora, porque a formação dos profissionais ela vai ter que ser diferente para isso, para conseguir ter novas funções, e os modelos de negócio também vão ter que ser diferentes, né? Porque é óbvio, poxa, se você vive num consultório que você, teu ganha-pão é volume de atendimento, para fazer qualquer mudança, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar achar novas formas de poder rentabilizar e poder ter um modelo de negócio viável. Então, assim, eu acho que isso é um dado que me deu uma chocada, né? Esse dado de que a gente, mesmo, não, eu estou no privado, meus pacientes me pagam, só que realmente a inflação vai subir, né? Os valores vão ficar abusivos, vão aumentar, vai começar a se tornar inviável atender todo mundo e tentar fazer um negócio com base em volume, assim. Até porque acho que a briga pelo pedaço de pizza ela tá ficando muito grande, assim, a gente vê grandes clínicas virando quase centros tecnológicos de alta, né, de ponta para poder competir com as outras, para poder atender um volume maior de pacientes, cobrando mais caro, né, nesse processo. Então, assim, eu não consigo mais olhar para o livre mercado em saúde e achar que o caminho é só oferecer uma experiência melhor e cobrar mais caro. Eu acho que isso também vai acabar em algum momento, né, falhando, e os dados estão apontando para isso. E eu acho interessante porque nessa hora a gente vê uma falha um pouco de formação, né? Porque se você pensa na profissão como uma forma exclusiva de atuação, ele acaba levando e facilitando esses equívocos que a gente está falando, né? Então eu acho que tem uma questão muito disso, né? O que é um fisioterapeuta, né? É uma profissão, o que a gente pode ser, o que a gente é capaz, não é capaz. A gente tem uma sede muito grande de buscar coisas de fora para trazer para a nossa profissão, né, Rafa? Eu gosto muito desse processo hoje e eu falo sem nenhum medo, assim, que atualmente o que eu menos estudo é fisioterapia. Não que não seja importante, eu vou me manter atualizado, obviamente, dos assuntos, mas para eu conseguir dar esse next step, eu acho que para você conseguir construir de uma forma diferente, naturalmente eu preciso fazer isso de uma forma com conhecimento de fora. Então, uma das coisas interessantes, assim, eu até vou agora puxar uma questão do que eu perguntei para o Rafa de início, né? Como que foi o contato com a prática baseada em evidência. Acho que a maior chamada que eu tive foi referente a uma palestra, né? Eu sempre falo essa história, de que um dia eu assisti uma aula do Léo Costa durante um congresso, que é o Cobrafin, que infelizmente ele não existe mais, um grande congresso, né? Onde eu vi um cara falando sobre terapia manual, num congresso de terapia manual, né? Mostrando a ausência de evidência sobre o RPG, uma das técnicas mais populares da fisioterapia, né? Então, por um bom tempo, o fisioterapeuta que não tinha o conhecimento dessa técnica não é considerado um bom fisioterapeuta, um bom profissional. E hoje a gente vai entendendo bem que a técnica em si não é, a questão não é falar mal do RPG em si, ele vai ter diversas vantagens. A gente tem hoje, inicia alguns processos de estudos em relação a isso, nada de grande volume, mas entender que ela é uma técnica muito mais popular do que realmente baseada em evidência, né? E hoje a gente tem planos de convênio e saúde, aonde eles bancam muito mais esse tipo de aplicação do que realmente uma fisioterapia tradicional, ou que você possa ter uma liberdade de escolher a técnica mais adequada. Então você vê que isso começa a interferir direto em como nós profissionais vamos atuar. Então a gente tem uma tendência muito grande a reclamar do cenário, da profissão e afins, e aí naturalmente a gente acaba vendo que a gente está sendo só engolido por um fluxo que vai acontecendo por coisas populares, né? E como qualquer profissão, qualquer área, assunto, ele vai ter suas trends, né? Então isso é uma coisa que é bem relevante da gente pensar.
Eu acho que não precisa nem ir tão longe, né? Eu recentemente tive a oportunidade de participar de um evento junto com o grande Luiz Escola, e ele deu uma aula magnífica sobre critérios de alta, né, pós-cirúrgica em pacientes com pós-cirurgia, né, na articulação do ombro. E o que ele demonstrou claramente foi que a gente não tem nenhuma evidência de critério de alta. E isso talvez aconteça, e no Brasil, né, tem muitos dados, não só no Brasil, mas no Brasil tem dados de que o índice de recidiva de relesão pós-cirurgia varia muito, vai de 20 a quase 90 e tantos por cento da população, né, que passa por uma cirurgia de reconstrução de manguito rotador, acaba tendo uma relesão do manguito, né, e talvez isso seja porque a gente não tem critério de alta. Isso talvez aconteça porque não é a gente que determina quando o paciente vai ter alta. Isso vem determinado pelo número de sessões que o médico passa, por quanto o convênio reembolsa. Então, assim, eu acho que se a gente quiser se estabelecer como profissão, a gente precisa começar a justificar a nossa atuação profissional, né, para quem paga. Porque se eu tiver dados, evidências, chegar para um convênio e falar, olha, tudo bem, você quer pagar de 10 mil sessões, eu vou te falar uma coisa, você gasta X a mais quando você não me permite definir a minha terapia, porque eu garanto uma alta que tem menos risco de relesão. É a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos com as acroplastias e qualquer outra cirurgia, né? Quando saíram as evidências de cirurgia placebo, os convênios depois demoraram muito, né? Mas em algum momento eles falaram, não vamos mais pagar, porque não é tanto, né? E eu acho que, assim, a gente tem que começar a entender que a nossa função como profissional de saúde é fazer alguém pagar menos. Acho que a gente tem que começar a assumir isso, assim, né? E esse alguém pagar menos pode ser um convênio, pode ser um serviço público de saúde, ou, né, pode ser simplesmente diminuir os custos diretos e indiretos que alguém vai ter com saúde, que a cada dia que um indivíduo com dor lombar está parado, ele não está trabalhando, né? E isso tem um custo indireto gigantesco no mundo, custa muito dinheiro. E a gente tem dado disso, né? Então, eu acho que não dá para fugir, assim, ó. Se a gente quiser se impor profissionalmente, a gente precisa, sim, né, brigar pela nossa profissão em prol do paciente, mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente tiver evidência. E a minha opinião é essa hoje em dia. É muito interessante. Até para fechar um pouquinho agora, eu acho que uma das outras coisas que a gente vai tentar falar e conversar bastante é muito a questão de custo, né? O que o Rafa tá falando é uma coisa muito interessante, porque eu tenho uma opinião faz um bom tempo, que eu já não lembro nem de quem que eu escutei, é que a fisioterapia faz um bom tempo que ela não precisa de nada novo. A gente só precisa entender o que nossas técnicas realmente fazem e quais são as técnicas que são mais custo-efetivas, né? E aí o modelo biopsicossocial, a grande questão que a gente está gerando é essa autoeficácia do paciente. Um dos grandes pontos positivos é diminuir a quantidade de sessões, onde o paciente possa lidar de uma forma mais autônoma com o quadro dele. E aí, naturalmente, a gente ainda está aprendendo a falar sobre custos, né? Principalmente na fisioterapia, onde você vai ter uma sessão, onde você vai diversas técnicas, você não sabe o valor de cada uma e como que realmente faz esse valor. E também eu, na minha prática clínica, eu não tenho eu não tenho como calcular, né, os gastos indiretos e diretos do meu paciente. Então eu entendo que isso faz um distanciamento do raciocínio do terapeuta para literalmente ele entender e falar assim, nossa, a minha terapia foi menos custosa, né? A gente consegue falar quando fala assim, operou ou não operou. Mas durante outros tópicos, e se for dentro do conservador por si, você está literalmente fazendo o máximo que você pode pelo seu paciente, né? E aí você vai testando uma coisa atrás da outra até alguma funcionar. Então, nessa hora, a prática baseada em evidência ele já mostra essa questão de eficácia, efetividade, entender o quanto que o efeito foi da técnica ou simplesmente de outras coisas, de confundidores, e literalmente para depois a gente entender qual disso foi mais custo-benefício, né? Então, assim, é muito conhecimento que a gente está ainda engatinhando, né? Então a gente entende que a complexidade do tratar o paciente está relacionada a isso, certo? Rafa, faz um fechamento aí, a gente está com 25 minutos mais ou menos aí de áudio. A ideia do podcast, galera, é sempre ter esses áudios de mais ou menos uns 30 minutos, não passar muito disso, para a gente facilitar que semanalmente a gente tenha bastante coisa para conversar aí com vocês, tá? Faz um fechamento para mim aí. Eu acho que a ideia, na verdade, desse podcast é ser realmente um braço do projeto, né, que já vem tentando trazer discussões relevantes, informações por várias vias, através dos webinários, através do próprio programa, no qual eu sou um dos docentes, através de informações, né, e coisas que vão começar a aparecer mais frequentemente nas mídias sociais. Então, acho que esse é mais um braço do projeto Fisiortopedia.
né? E de fato a ideia é a gente conseguir começar a cultivar e transformar, né, a fisioterapia musculoesquelética nesse coletivo digital, né? E para isso a gente sempre gosta de falar que a gente vai precisar da participação de todos, né? Quanto mais informações, mais sugestões, mais feedbacks a gente receber, melhor a gente vai conseguir conduzir, né, essas diferentes linhas aí. Então, realmente, a ideia do podcast é falar muito sobre prática baseada em evidência, é falar sobre ciência, é falar sobre uma perspectiva maior da nossa profissão, do ponto de vista político-econômico, é falar de modelos de negócio, mas também é falar de fisioterapia, né? Porque eu acho que, além de tudo, nós somos clínicos, e a gente atende. Então, a ideia é fazer uma coisa bem ampla, na verdade, como vocês puderam perceber. Não, maravilha. Agradeço, galera. Agradeço pela presença aí no nosso primeiro podcast. Divulguem, comentem, deixem suas sugestões do que vocês querem escutar para cá. A gente vai tentar elaborar o máximo de coisas interativas possíveis, que a ideia, como o Rafa falou, do podcast é isso, interação e atualização. E sempre vai ser nesse formato mais solto, né? Vocês vão ver que é uma conversa, a gente vai bater um papo, a gente vai viajar na maionese, mas a gente tenta voltar o máximo possível, né? Mas gosto muito de tudo isso que a gente consegue fazer hoje, que é trazer nossas conversas de viagem, de bar, de qualquer lugar que a gente esteja, para uma via que a gente possa disseminar isso em massa, né? E conseguir a colaboração de todo mundo, tá? Então, agradeço, bem-vindos a essa nova plataforma que a gente está aqui trabalhando e espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima edição, certo? Então, esse é um episódio de estreia aí, um grande prazer. Rafa, muito obrigado pela presença aí sempre, né? E provavelmente vocês vão escutar bastante nossas vozes aí, espero que vocês não enjoem tão rápido. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. E valeu, falou!